quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 1, verso de número 18 a 25, e depois abriremos em Mateus, capítulo 2, do 13 ao 15. Então vamos primeiramente fazer essa leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e lhe recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs nome de Jesus. Capítulo 2 agora, verso de número 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Irmãos, certa feita, o reverendo pastor Ariovaldo Ramos, falando sobre família, ele disse que Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao criar a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é comunhão. Ao criar a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Deus é uma unidade. Ao criar a sua imagem e semelhança, ele criou outra unidade. Quando nós olhamos para o texto de 1 João, capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus nos diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que está no mundo. Perdão, li o texto, o verso errado. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tinha lido o verso 4, verso 8. Aqui nós pensamos um pouco sobre essa expressão Deus é amor. Porque veja bem, amor é muito mais do que um sentimento. Amor é muito mais do que emoções. Amor, na linguagem bíblica, tem a ver com ação, tem a ver com atitude, tem a ver com algo
que se faz de concreto, que evidencia, de fato, que a pessoa ama. A Bíblia diz que Deus é amor. E para que ele seja amor, é necessário que ele ame. E para ele amar, é necessário que haja um outro, o objeto amado. Se Deus é amor, e ele é amor na eternidade, antes mesmo dele criar o homem, ele é amor, a quem é que ele estava amando antes de criar o homem, antes de criar os anjos, antes de criar o mundo? Certamente Deus estava amando a si mesmo, pois, conforme falamos aqui logo no início, Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma unidade em essência, mas há uma pluralidade em pessoas. Há a pessoa do Pai, há a pessoa do Filho e há a pessoa do Espírito Santo. Portanto, a família ela começa não na terra, não com Adão, mas em Deus. Deus é uma família. Deus é uma comunhão. Deus é uma unidade. E quando ele cria o homem, ele cria a raça humana, ele cria outra família, ele cria uma outra comunhão, ele cria uma outra unidade. Nesse sentido, nesse aspecto, é importante nós compreendermos que a Bíblia vai nos apresentar o padrão de família. E esse padrão está relatado no próprio livro de Gênesis, quando Deus criou a humanidade. Deus revela o padrão da família. Ele revela quanto ao número e quanto ao gênero. Qual é o número? Um casal. Duas pessoas. Portanto, o casal, a família, que se expressa na união de duas pessoas, o texto nos mostra que o padrão não é uma poligamia, não é um homem com várias mulheres, como isso aconteceu até por permissão divina lá no Antigo Testamento. Os patriarcas tiveram mais de uma esposa, mas esse não era o princípio, essa não era a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que nós também encontramos o gênero. Qual é o gênero? Masculino, feminino. Nós encontramos na Bíblia que o casal ele é composto de homem e mulher. Quanto ao número, dois. Né? Ou seja, você tem um homem, uma mulher. O casamento não é poligâmico, também não é uma poligamia conforme algumas sociedades em que a mulher tem vários maridos, são poucas sociedades assim, mas existe. Mas o casamento, conforme o princípio instituído por Deus, ele é monogâmico e composto por um homem e uma mulher. Portanto, o gênero ele não é homo, mas é hétero. E ele também possui uma finalidade. A finalidade descrita em Romanos 8, verso de número 29. Qual é a finalidade do relacionamento de um casal, da família? Romanos 8, 29 vai dizer: Quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia aqui,
Paulo estava falando sobre o plano redentor de Deus, porém, nós precisamos compreender que a família ela possui uma finalidade de formar homens e mulheres que possam desenvolver o caráter de Cristo, a fim de que, por meio da educação, por meio do relacionamento familiar, Cristo seja talhado na imagem do Filho, a fim de que cada membro da família possa, no seu desenvolvimento, se aproximar da pessoa de Cristo no que tange a refletir quem ele é, o caráter que ele possui. Então, nesse aspecto, o casamento, segundo o princípio bíblico, ele revela o padrão da família. A família quanto ao número, um homem e uma mulher, família quanto ao gênero, ou melhor, família quanto ao número, um casal, família quanto ao gênero, um homem e uma mulher, e a finalidade, que é produzir homens que possam refletir a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1, verso 27, vai dizer: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante que o pecado ele vai trabalhar exatamente na desconfiguração dessa imagem de Deus que está presente na humanidade. Se Deus é amor, se Deus é tudo aquilo de bom que a Bíblia faz referência a ele, nós devemos carregar em nós essa imagem de Deus. Porém, as ações, as atitudes pecaminosas, elas degeneram, elas causam em nós um certo distanciamento daquilo que deveríamos de ser, a ponto de descaracterizar-nos como humanos que refletem a imagem de Deus. Retornando aqui ao ponto inicial, que Deus é uma unidade e Deus também é uma pluralidade de pessoas, para que Deus ame, é necessário que haja uma outra pessoa. E quem era essa pessoa? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, na própria Trindade, você tem uma comunidade em que há um amor manifestado nessa relação. Então, a família na Terra é a expressão da vontade de um Deus que quis amar para além dele mesmo. Um Deus que quis amar para fora de si. Um Deus que quis amar para fora dessa relação intratrinitariana, que é a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os orientais, a teologia oriental, usa a seguinte expressão, né? Pai e Filho unidos pelo vínculo do amor que é o Espírito Santo. E aí, então, nesse sentido, olhando para a eternidade, onde temos o padrão da família, o padrão do que é ser comunidade, ser comunhão, nós pensamos, então, no que é a família e no seu projeto. E aí nós nos deparamos hoje, por exemplo, com um forte ataque à família, com um forte ataque à instituição que chamamos de família. E, geralmente, esse ataque ele vem exatamente em tentar, principalmente, dar um sentido diferente ou ressignificar o próprio conceito de família, o que é família. E aí, então, muitos vão abraçar o Estado como sendo aquele que deve definir o número e o gênero, o que de fato é. Porém, quando nós olhamos para a própria história da humanidade, para a Bíblia, nós percebemos que o Estado ele é posterior à família. Portanto, ele não pode determinar, dizer ontologicamente o que a família é,
porque a família o antecede. O Estado, ele se desenvolve, ele se forma a partir da formação da sociedade e da complexidade das relações que vão gerar a necessidade de se ter um poder estatal para regular as coisas. Mas a família vem antes. Portanto, o Estado não pode dizer o que é a família, porque a família vem antes do que o próprio Estado. Então é em Deus que nós encontramos os princípios que regem a família, e não no Estado. Por exemplo, você vai encontrar o próprio Deus, Yahvé, como sendo o princípio de paternidade. Em Deus nós encontramos, na figura do Pai, o princípio de paternidade, pois a Bíblia nos revela um Deus planejador, um Deus que governa, um Deus que provê, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que é amor em termos de ação. Deus é amor. Deus amou o mundo. E todas essas evidências que apontam para um Deus que é amor estão relacionadas à atitude de Deus para com a própria humanidade. Então, no Pai, nós encontramos o princípio da paternidade, onde ele planeja, governa, provê, cuida, protege e ama. Encontramos o homem na criação recebendo esse princípio. Gênesis capítulo 1, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta e vamos, assim então, analisar os textos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então você vê que o homem foi criado por Deus para ter domínio sobre a criação, para ser juntamente com Deus corregente, ser juntamente com Deus aquele que governa, aquele que cuida, aquele que protege. Vemos também em Efésios capítulo 5 esse princípio que recai sobre o homem. Vamos dar uma olhada? Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do seu corpo. Então você vê a responsabilidade que Deus coloca sobre o homem de governar, de reger, e aqui coloca especificamente sobre o marido, dizendo que ele é o cabeça e que ele deve amar a sua mulher. De que modo? Da maneira que Cristo amou a sua igreja. Verso 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós nos deparamos com essa relação de amor como sendo a base da vida em família. O princípio de governo está relacionado também ao amor. Não é um governo tirânico, não é um governo déspota, não é um governo autoritário, é um governo em amor. É um relacionamento que se é conduzido em todas as ações, em todas as atitudes, em amor. 1 Coríntios também, você vai encontrar essa verdade sendo falada no capítulo 11, no verso de número 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem é cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então você percebe o papel do homem na relação familiar, onde você encontra a base no princípio de paternidade que está na primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Yahvé. A casa, né,
que devemos governar, no caso o termo grego é oikos, que envolve toda a família, todos que estão sob o cuidado do chefe da casa, sobre toda a casa, e aí cada família tem aí uma quantidade de pessoas. A minha família ainda é curtinha, né? Eu e minha esposa. Mas existem famílias bem numerosas, com muitos filhos, né? Enfim, a responsabilidade recai primeiramente sobre o cabeça. Tanto é que quando Eva pecou, você vê que Deus falou com o homem depois que Adão pecou. Depois que Adão pecou, que houve um acerto de contas de Deus para com a humanidade. A grande questão é que a responsabilidade que o homem tinha lá no Éden, por conta da queda, ele acabou transferindo para a mulher. A mulher para a serpente, você vê um jogo de empurra de quem errou e como que fica essa questão. É semelhante a quando os irmãos, né, numa casa, falham, cometem alguma coisa errada, e o pai vai chamar a atenção, aí um vai jogando para o outro, né? Olha, foi meu irmão, foi fulano, foi ciclano, tal, até chegar naquele que não tem para quem culpar. Não é verdade? Acontece muitas das vezes assim. E você vê que Adão, depois que ele caiu, depois que ele pecou, ele diz: ó, a mulher que tu me deste. Aí Eva, olha, a serpente, né? Você vê um jogo de empurra, um transferindo a responsabilidade dos seus atos sobre o outro. Mas aonde é que estava Adão quando Eva pecou? Por que Adão deixou Eva tanto tempo assim sozinha conversando com a serpente, não é verdade? Aonde que estava a figura de Adão, a responsabilidade dele? Né? Nós não podemos transferir aquilo que compete a nós para o outro. Isso deve ser analisado em vários aspectos. Tanto no aspecto quando uma pessoa ela erra e não assume a sua responsabilidade dizendo, mas foi fulano, mas eu fiz isso por causa daquilo, ou na questão da família. Cada um tem sua responsabilidade. Eva tinha a sua. Deus não tirou de Eva a sua responsabilidade. Ele não negou, né, o que Eva tinha em relação àquilo que ela fez. Ela tinha que ter feito objeções à tentativa da serpente e ter negado a sedução. Mas não. Porém, como o homem é colocado como cabeça, sobre ele pesa muito mais. Pois Deus chamou o homem à responsabilidade da qual, né, a mulher ela é a sua auxiliadora. E aí, nesse sentido, vamos para o texto que foi lido como base de Mateus, em que nós percebemos o modo como José agiu durante toda essa trajetória, essa caminhada da gravidez de Maria, antes mesmo da gravidez de Maria, até a condução depois do seu nascimento. Você vê que em Lucas, o texto fala muito da pessoa de Maria. Lucas ele fala da visitação do anjo, de Maria indo à casa de Isabel, de Maria ajudando sua prima Isabel. Mas Mateus ele foca em José. Há poucas informações sobre José na Bíblia, mas José, mesmo sendo essa figura tão silenciosa, vamos assim dizer, tanto silenciosa no que tange ao perfil que ele nos apresenta no texto bíblico, como também a própria Bíblia quase nada fala sobre ele, mas no que fala, fala de um homem de grande caráter, de um homem de grande responsabilidade, de alguém que teve
uma missão singular que Deus confiou, que foi o cuidado do seu próprio filho. José é exemplo de homem que cumpre princípios de paternidade. Assim como Jesus, ele exerce o princípio de filiidade, em Jesus você tem toda a base de como ser o filho. Em José, em Yahvé, nós temos o princípio de paternidade que é vivenciada por José. José é o exemplo de homem que cumpre esse princípio. E aí, uma ilustração do próprio pastor Ariovaldo Ramos, contando de forma. É claro que é só uma historinha, que no céu, os grandes homens de Deus estavam ali sentados, batendo um papo e contando aquilo que fez na sua vida aqui na terra. E aí, um olhou para o outro: quem é você? Ah, eu fui o grande rei de Israel, o maior de todos. Ah, você é Davi, né? Quem é você? Ah, eu sou aquele que tinha uma força, né? Que derrubei lá as colunas lá e os filisteus morreram. Ah, até Sansão. Quem é você? Ah, eu sou aquele que abriu o mar vermelho. Ah, até Moisés. Aí cada um contando sua história, daqui a pouco tem um homenzinho lá quietinho no canto, não falando nada. E aí, quem foi você? Não, mas fala aí um pouco, quem foi você? Você está aí calado, tal. Foi aquele que cuidou de Deus. Eu fui o padrasto de Deus. Aquele que pegou Deus no colo, aquele que alimentou Deus, aquele que ensinou a Deus, educou a Deus. Quem é você? José. É verdade, Jesus é Deus. E Deus confiou o seu próprio filho a um homem que teve o privilégio de proteger, de ensinar, de educar, não com palavras apenas, mas com exemplo. Deus não daria à família de Nazaré, José e Maria, né? Deus não confiaria o seu filho a qualquer um, não é verdade? Portanto, o que nós encontramos em José é a ética sendo exercida no cuidado e na proteção. Verso 19. Mas José, seu esposo, voltando para Mateus 1, né? Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então José ficou sabendo que Maria estava grávida. Ele poderia chegar e já expor, já falar para todo mundo e colocar Maria naquela situação de ser julgada por adultério, ser apedrejada, mas José, não querendo expor Maria, ele fica calado, ele segura, ele simplesmente a preserva. Princípio de cuidado, princípio de proteção. Portanto, há aqui uma palavra. Antes de formar família, precisamos formar caráter. Antes de querer ter uma família, nós precisamos ter caráter. Há muita gente formando família sem ter caráter. E aí entra para um relacionamento arruinando, destruindo a vida do outro. A segunda verdade aqui que o texto vai nos mostrar é a responsabilidade de ouvir a direção de Deus. É o que está no verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então você vê aqui José sensível à direção de Deus. Então o homem ele precisa ser sensível à voz de Deus. Nas igrejas, a maioria das mulheres são mulheres de oração. As reuniões são geralmente ocupadas, em sua grande maioria das vezes, por mulheres, em quase todas as denominações, em quase todas as instituições religiosas cristãs, evangélicas, católicas. As mulheres elas estão sempre em maior número. E parece que a mulher, geralmente, na maioria dos lares, é a coluna da família, com suas orações, com seu exemplo.
com a sua busca. Às vezes, um filho que está afastado é a mulher com sua oração que sustenta a casa. E aí nós devemos nos perguntar, né? Cadê o papel do homem? Se Deus confiou ao homem o sacerdócio, e é claro que é louvável a mulher exercendo todo esse papel. E é importante nós também colocarmos aqui que estamos falando de famílias cristãs, onde um homem e uma mulher, onde o casal servem a Deus. Existem famílias que uma pessoa serve e a outra não. É um outro caso. Mas no caso de uma família cristã, é responsabilidade do homem a condução do culto, a condução e a manutenção do alimento espiritual, a condução e a manutenção da vida espiritual em família. Nesse tempo, por exemplo, de pandemia, é do homem, é papel do sacerdote do lar conduzir a casa em oração, conduzir a casa em culto doméstico, conduzir a casa em estudo bíblico, conduzir a casa em valores cristãos. Portanto, nós encontramos José assumindo responsabilidade a partir do momento que ele passou a ouvir a voz do Senhor. Você vê que, inicialmente, o protagonismo está na própria figura de Maria. Ela recebe a visita do anjo, ela aceita o desafio, e aqui vem uma palavra muito importante para as mulheres. Né? Da mesma maneira que Maria, sendo tão jovem, aceitou o desafio que Deus colocou diante dela, disse sim a Deus, mesmo sabendo que a sua vida estava em risco. Nós vemos aqui a figura de Maria como uma figura muito exemplar para todas as mulheres. A figura de uma mulher que aceita os desafios de Deus, que ouve a direção divina, que está pronta para fazer aquilo que precisa ser feito e é humilde, porque Maria, sendo a mãe do próprio Deus, do Filho de Deus, daquele que nasceu dela, que é Jesus, que é Deus, ela foi humilde o suficiente de visitar Isabel, de ajudar a sua prima na sua gravidez. Nós vemos Maria exercendo um papel importante. Porém, você percebe aqui em Mateus que no momento em que José assumiu a sua responsabilidade de homem, Deus passa a falar com José, e é ele que vai conduzir agora a família, como o sacerdote, como cabeça do lar. Então, o terceiro ponto que nós encontramos aqui é que o protagonismo de chamar a responsabilidade para si. Então, veja o que está lá no capítulo 2, no verso 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Quando José soube que Jesus estava correndo perigo de vida, José foi para o Egito com seu filho. Ele levou a sua família para o Egito para proteger. Existem muitos pais que são irresponsáveis, que ao invés de proteger o filho, coloca a família em risco. Toma decisões que colocam a família numa situação de vulnerabilidade. Aqui nós encontramos José, sensível à voz do Senhor, tomando a decisão, não de vulnerabilidade, mas de proteção. Porque Herodes queria matar as crianças com inveja daquele que poderia ser o novo rei, ele achando que alguém queria tirar dele o trono, e você vê José sensível à voz de Deus e conduzindo, então, a sua família segundo a orientação divina. E aí, então, irmãos, para finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, quais são, então, as verdades, quais são as verdades em termos de aplicação que nós podemos extrair aqui? A primeira delas, né, ser um homem de princípio. Uma palavra para os homens. Ser um homem de princípio. Ser um homem de princípio, de caráter, como José foi. Segundo, assumir o seu papel de sacerdote.
do lar. Não transferir responsabilidade que Deus confiou a você, homem, de exercer na sua casa. Terceiro, ser responsável nas escolhas e chamar para si a responsabilidade da direção do governo da família. Lembrando que em Deus, na Santíssima Trindade, nós temos o exemplo, o modelo da família. Temos o exemplo do que é de fato o amor. E nós temos ali princípios que extraímos, e dentre eles o princípio da paternidade, que podemos ver na figura de José, e que todos nós, como homens, deveríamos assumir como responsabilidade para a condução das nossas famílias. Famílias saudáveis, famílias que vivem os princípios bíblicos do que é família, tende a resultar em uma igreja saudável, pois isso vai se refletir na igreja. Tende a resultar numa sociedade saudável, pois a sociedade é composta de pessoas que vêm de uma família, que exercem seu mandato. Portanto, caráter, educação, valores, cidadania, tudo isso nasce da relação que começa em casa. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa falar profundamente ao coração, principalmente de todos os homens que aqui se encontram assistindo e que irão assistir. Antes de formar família, uma palavra também para os jovens, pensem em formar primeiramente o seu caráter. Pois se você permitir que Deus molde, trabalhe o seu caráter, você terá uma família para a glória de Deus. Filhos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Depois eu vou deixar em aberto se alguém quiser comentar alguma coisa. Pai bendito, todo-poderoso, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho para conosco e pelos princípios que regem uma família que nós encontramos na sua palavra. Rogamos a ti, Deus, que as nossas famílias possam viver, Senhor, esses valores revelados na sua santa palavra, que possamos aplicá-los, Pai, para a glória do teu nome. A família que tem sido tão combatida, que tem sido tão atacada, tem sido tão desvalorizada pela mídia, pela sociedade de modo geral, pelas éticas modernas que nós temos, contemporâneas, por valores adoecidos, por uma experiência de vida que as pessoas buscam em que colocam o prazer acima de todas as coisas, uma sociedade em que Deus não é consultado nas suas decisões, nas suas tomadas de decisões com base em éticas e valores, em que, na maioria das vezes, Deus está completamente colocado de lado e a sua palavra não é considerada como regra para a nossa vida. Tenha misericórdia, Senhor, porque muitas das vezes as famílias nas igrejas também não estão diferentes das famílias do mundo. Os divórcios acontecem na mesma proporção, os adultérios, as mentiras, muitas das vezes violência doméstica nas casas dos crentes, muitas das vezes ações que são semelhantes a ações de homens e mulheres que não tiveram um encontro contigo. Muitas das vezes práticas que deturpam o caráter de um cidadão e que tem a ver também com o caráter cristão. Os filhos vão aprendendo a mentir,
nos próprios lares, vão aprendendo a ser infiéis ou a dar um jeito brasileiro para poder conseguir as coisas, porque copiam isso dos próprios pais. Tem misericórdia, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Que possamos tomar vergonha, Senhor. Que possamos colocar a nossa vida realmente debaixo da luz do Espírito Santo e ser guiado por ela, que nosso espírito possa ser tomado pela palavra de Deus e agir tão somente em conformidade a ela, para a glória do teu nome. Que os teus filhos, os homens, ó Pai, da sua igreja, sejam como José, responsáveis, que não transferem responsabilidade, que chamam para si a responsabilidade das decisões, homens de caráter, para a glória do teu nome, por Cristo Senhor nosso, é a nossa oração. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Temos aqui no nosso YouTube, nosso irmão Johnny, nossa irmã Mariana. Tudo bem, minha irmã? Glória a Deus. Bendito seja Deus. No Facebook, nós hoje temos quase ninguém aqui vendo. Temos aqui alguma pergunta, alguma contribuição que gostariam de deixar? Irmão José Gomes, irmão Eduardo também. Um grande abraço a todos. Se tiver algum comentário, é só fazer. Nós estaremos encerrando aqui e mais tarde, Pentecoste, não deixe de participar, né, desse culto logo mais, em que estaremos refletindo, meditando sobre a vinda do Espírito Santo sobre a igreja e a inauguração da comunidade cristã do Novo Testamento. Então, te convido a participar desse grande evento, Pentecoste, né? Hoje, essa grande festa, que é a festa da igreja, né? Festa da comunidade cristã. Então, quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo e que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo. Se tiver algum comentário aqui para fazer, pode fazer. E temos aqui, deixa eu ver, nossa irmã Ingrid está assistindo. Bom dia, Ingrid, tudo bom? Letícia também tem assistido. Irmã Mercedes, paz e graça, minha irmã, tudo bom? Ingrid, tudo bem, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Irmão Cícero, bom dia, paz. Eu não estava aqui vendo, eu estava para o lado, eu não estava vendo que os irmãos estavam aqui presentes. Irmão Valdir, bom dia, irmão. Irmã Elizabeth, grande beijo no coração. Nossa irmã Leila, abraço. E, por fim, vamos lá, Valdir, show de bola, meu irmão. Benção, obrigado. E muito boa aquela conversa de ontem que nós tivemos através do grupo lá do coral. Irmã Sandrinha, um beijo no coração. Isso aí, minha irmã. Muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe a todos. Não deixe de participar. Hoje à noite vamos fazer também um momento de oração pelas famílias. Então, é um momento bacana, né, da gente estar reunido e orar para que o Senhor possa nos proporcionar o retorno mais rápido possível da nossa vida em comunidade de forma presencial. Então, logo mais, culto de Pentecoste, descida do Espírito Santo sobre a igreja. Eu lembro que se tivéssemos de forma presencial, estaríamos hoje com aquele café da manhã maravilhoso, né? Que estava combinado, que a gente faz como tradição no culto de Pentecoste. Ou o café da manhã, ou aquela mesa de frutas à noite, né? Mas Deus vai nos dar outras oportunidades. Por enquanto, vamos, de acordo com aquilo que nos é dado como ferramenta para mantermos a comunhão. Irmã Neuzeli, um beijo no coração, minha irmã. Paz. Muito bom. Manda um abraço para o presbítero, para o filhão.
o Anderson, nosso presbítero Ari. Muito bom, muito bom. Bênção tê-los aqui, com saudade de todos vocês, tá, meus irmãos? Deus abençoe a vocês. Um domingo maravilhoso. Estarei aqui, então, encerrando. Irmã Marluce, um beijo no coração, bom dia. Beijo no coração de todos vocês. Estou encerrando aqui a transmissão no YouTube. Todos esses vídeos, né, estarão disponíveis. No Facebook, você vai encontrar na íntegra. No YouTube, nós fazemos a edição e fica somente a palavra. A gente corta, né, as conversas, essa fala aqui que eu estou tendo. No YouTube não vai, só vai mesmo o texto. Assim como o culto também, à noite, nós só deixamos a pregação no YouTube. Encerrei aqui a transmissão no YouTube e que Deus abençoe vocês. Vou encerrar aqui no Face. Beijo.